Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Eu começo o programa com uma notícia muito alegre e uma notícia muito triste. A notícia alegre é a boa notícia, né? Não sei se alegre, uma boa notícia é a indicação do Mandetta para o Ministério da Saúde. A má notícia é essa está aqui no Correio do Estado de hoje, que pacientes são atendidos no chão numa das UPAs de Campo Grande. Pacientes estão sendo obrigados a ficar no chão das unidades de pronto atendimento em Campo Grande, em decorrência da falta de macas. Um homem que não teve a identidade divulgada foi flagrado em uma prancha do Corpo de Bombeiros na UPA do bairro Leblon. Não há informações sobre a data exata em que a imagem foi feita. Conforme apurado pela reportagem do jornal Correio do Estado, a situação ocorre pelo menos desde quarta-feira, dia 14, quando os pacientes não ficam presos na viatura dos bombeiros, acabam sendo levados para dentro das unidades de saúde em pranchas e assim permanecem até que uma maca seja liberada. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde Pública disse que sempre esteve aberta ao diálogo com a corporação e inclusive provocou recentemente algumas reuniões para que houvesse um consenso quanto a essa problemática. Não adianta entrar em acordo com o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro não tem maca. O Corpo de Bombeiro tem essas pranchas. O que tem que ter é maca suficiente, leito suficiente, principalmente nas UPAs, porque o que a saúde pública recomenda? Antes de levar para o hospital, como a Santa Casa, hospital universitário, hospital regional, encaminha-se o paciente para as UPAs. Então a UPA tem obrigatória e necessariamente, que tenha o mínimo de recurso para atender o paciente que vai para lá, transitoriamente, que ele vai para lá e depois ele vai ser encaminhado pelo médico da UPA para um hospital convencional, para a Santa Casa, para o hospital universitário, para o hospital regional, para um dos hospitais públicos de Campo Grande. Agora, se na UPA não tem condições, aí está danado, né? Como é que vai fazer? Então, é uma tarefa aí, ó, já começa uma tarefa para o futuro ministro da Saúde, que foi secretário de Saúde de Campo Grande, foi um ótimo secretário de Saúde. A sua passagem pela Secretaria de Saúde rendeu-lhe uma eleição de deputado federal por 2 vezes. O trabalho que ele fez, a marca que ele deixou na secretaria foi que rendeu-lhe essa passagem pela Câmara dos Deputados, em 2 mandatos, e valeu-lhe, né, essa indicação para o Ministério da Saúde. Indicação que não foi feita pelo partido dele, segundo ele, e sim pelas próprias entidades ligadas à saúde pública, como Santa Casa, etc. e tal. Eu tenho várias divergências de ordem ética com
e divergência política, né, com o Mandetta. Isso eu expus seguidas vezes, porque eu não tenho nada para esconder. O caso Giza, por exemplo, eu fiz sérias restrições, fui provavelmente o único homem de comunicação social que me envolvi até o pescoço nisso aí para tentar esclarecer. Mas não pode negar a competência do profissional do Mandetta. Isso aí está fora de qualquer cogitação, porque ele entende da problemática da saúde tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista político. Então, não há o que discutir nesta direção. Agora, o que se nota nesta equipe esses nomes até agora indicados pelo Bolsonaro para o Ministério, principalmente os três do DEM, o Onyx, Tereza Cristina e o Mandetta, que tem pendências de ordem jurídica, de ordem judicial, envolvimento, né, mais ou menos com pendências de ordem judicial, é que o critério utilizado pelo Bolsonaro para a escolha do seu ministério é muito mais técnico e ideológico do que ético e moral. Deixa eu explicar. Estão sendo escolhidos para o ministério, cada um na sua área normal. O requisito é que seja conservador, que seja de direita. Esse é o principal requisito. Além do requisito técnico, né? Está se procurando unir o útil ao agradável do ponto de vista técnico e ideológico. Agora, não se está levando muito em consideração a questão moral. Aliás, a questão ético-moral não teve validade nem mesmo durante a campanha eleitoral. O Bolsonaro, a principal motivação de se votar no Bolsonaro era de ordem ideológica. É que era um homem de direita para combater o PT, combater a esquerda do PT e tal. Não se levou muito em consideração o problema da honestidade, Não falo isso do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro é ficha limpa. Mas do pessoal que acompanhava ele aí e tal. Muitos que acompanharam muitos, né? Que tem a ficha suja e tal. E que isso aí não foi levado em consideração, até porque muitos foram reeleitos. O caso, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, foi eleito juiz e tal. Não foi eleito porque era defensor da moral, da ética. Não, ele foi eleito porque ele inteligentemente apoiou o Bolsonaro para presidente. O cidadão lá de Minas Gerais, foi eleito governador de Minas Gerais, cujo nome eu não me lembro agora, de tão desconhecido que era, aliás, o que tem de nome desconhecido nessa eleição não está escrito. Aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, tem esse Antônio Vaz, pastor Antônio Vaz, que foi eleito numa chapa da qual eu concorri, foi eleito deputado estadual. Nunca ouvi falar nesse homem, totalmente fora do mercado político de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Porque os outros já vi, né? Quando faz isso, quando faz aquilo, já participei de algum evento com a presença, mas isso aí não, eu conheci isso aí depois de eleito. J. Menon, um abraço para você, meu irmãozinho, boa tarde. Muito obrigado pela audiência. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul elegeu o Reinaldo, porque no segundo turno apoiou, né, apoiou o Bolsonaro. Ah, mas o Odilon também apoiou o Bolsonaro. Só que o Odilon
tinha identificação, o Reinaldo não tinha nenhuma identificação com a esquerda. Era representante de partidos conservadores, partidos de direita, a partir do próprio PSDB e a partir da própria condição do senador, da própria formação política do governador, que sempre foi um conservador, não extrema-direita, né, mas um conservador, muito mais conservador do que o Odilon, que também era conservador, agora também é conservador. O que diferencia o Odilon do Reinaldo é o fato do Reinaldo estar em partidos identificados somente com a direita, e enquanto que o Odilon em partidos que tinham uma identidade de centro-esquerda muito acentuada. No caso, o PDT, né, que é um partido de oposição ao MDB, ao governo do MDB, mas também de oposição ao Bolsonaro. Tanto que no primeiro turno apoiou a candidatura do Ciro Gomes, um candidato de esquerda, ou de centro-esquerda. Mas o Azambuja também apoiou um candidato, não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, tudo bem, mas apoiou um candidato de direita, que foi o Geraldo Alckmin. Indiscutivelmente um candidato de direita. Então, o critério, né, que o Bolsonaro usa na formação do seu gabinete, mesmo critério utilizado na eleição. Não se considerou muito, né, a questão ética e moral, e sim mais a questão ideológica. Se era contra o PT, não tinha problema, podia, né, não tem problema nenhum. Contra o PT não tem problema nenhum. A própria indicação do Sérgio Moro, apesar de, é claro, o Sérgio Moro recebeu o aplauso, né, geral para a ascensão ao cargo de ministro de todos os setores da sociedade, inclusive do pessoal da moralidade, da ética, e principalmente isso, o pessoal que é contra a corrupção. Agora, o eleitor, de um modo geral, não se preocupou muito com esse problema de ética, moral, envolvimento, tal. O eleitor quase que, de um modo geral, não se preocupou muito com isso. O eleitor regionalizou a eleição. É claro que teve uma enorme influência o nome do Bolsonaro no Estado. Não vou dizer aqui que o Azambuja se elegeu por causa do Bolsonaro, não. O eleitor do Bolsonaro dividiu-se, mas a maior parte do eleitor do Bolsonaro terminou votando no Azambuja, mais pelo problema ideológico, porque o Azambuja tinha muito mais identidade com a direita do que o Odilon. O Odilon tinha muito, apesar de ser também conservador, ele pessoalmente é um conservador, não é um homem de esquerda, e deixou muito claro isso nas declarações que ele tem dado aí direto. Não é um homem de esquerda, mas estava num partido que tinha profunda identidade com a esquerda, que era o PDT. Então isso terminou prejudicando a eleição do Odilon. Mas eu quero estar falando isso para mostrar que o critério de escolha dos ministros é mais ideológico do que é mais filosófico, mais ideológico do que moral, ético, moral. Não. Do ponto de vista ético e moral, quem encampou a eleição aqui no estado de Mato Grosso do Sul foi o Odilon. E essa expressiva votação que ele obteve em cima disso aí. Mas foi muito mais forte na eleição o problema ideológico do que o problema filosófico do ponto de vista ético e moral. Foi muito mais forte. E não só aqui, mas em todos os estados brasileiros. Funcionou mesmo, à exceção do Nordeste, que o Nordeste é uma questão mais
diferente, né? Porque lá no Nordeste é uma questão de identidade, Lula, PT, necessidades atendidas. Porque o Lula teria sido o único presidente da República a prestigiar o Nordeste, atender o Nordeste. E nordestino, né? Fala aquela linguagem que o nordestino acata. E o Nordeste tem lá suas peculiaridades. Mesmo assim, o Bolsonaro teve muito voto no Nordeste. Não está sendo utilizado o critério para a escolha dos ministros, o critério regional. Porque no governo do Lula, por exemplo, prestigiava-se muito o eixo, né? Litorâneo aí. Nordeste, Sul, Sudeste. O Bolsonaro não tá com um mapa na mão para nomear, para indicar os ministros. Não tem. Se tivesse com o mapa na mão, certamente Mato Grosso do Sul não teria sido contemplado com 2 ministérios. Então ele não está, a questão não é regional, a questão do Bolsonaro é mais uma questão ideológica e uma questão de adaptação. Fulano é médico, conviveu com o Mandetta os 8 anos na Câmara dos Deputados, conhece o Mandetta, a formação política do Mandetta e a identidade, né? A identidade que fez com que, e claro, o apoio que o Mandetta conseguiu articular das organizações ligadas à saúde pública, Santas Casas, etc. e tal. E a Tereza Cristina, a mesma coisa, indicada pela bancada do Boi, pela Frente Parlamentar Pecuarista da Lavoura e tal. Então foi 2 nomes indicados. E eu falei, até falo, né? Mato Grosso do Sul muito bem prestigiado. Não sei se o critério usado, e desconfio, né, que o critério usado para a escolha também não vai ser um critério para beneficiar diretamente o Estado. O governo espera, né, que os seus ministros tenham os olhos voltados para todo o Brasil, para atender a plataforma do governo. A gente espera isso. E eu quero né, no próximo bloco, eu quero conversar com vocês exatamente sobre essa nomeação e sobre o que eu espero do mandato, da gestão do Mandetta diante do Ministério da Saúde. É um ministério complicado, é também um dos maiores orçamentos, né, dos ministérios dos estados, e saber também até que ponto que vão esses ministérios, quantos ministérios vão ter, porque até agora continuam nomeando gente, falam que não vai ter ministério tal, de repente tem um ministério tal. O que o governo deveria ter feito, o governo deveria ter feito, primeiro, vamos ver quantos ministérios vamos ter. Vamos ter tantos ministérios, daí passar, eu acho, né, que deveria ser assim, daí a passar a indicar os nomes para os ministérios. Fez o contrário. Está indicando primeiro os nomes e depois vamos ver quantos ministérios vai ficar. Até agora são 10 ministérios, o governo fala em ficar com o máximo 15, mas pelo jeito vai além disso aí, porque o pessoal está gostando das indicações. Então fica combinado. A gente vai falar sobre o Mandetta, mostrar o Mandetta, né, posições dele desde bem antes dele ser cogitado para o Ministério, depois do tempo em Brasília e no Distrito e no Mato Grosso do Sul.
Agradecer ao pessoal que está acompanhando o programa pelas redes sociais e pelo Facebook. No Facebook tem aí um espaço aí dedicado aos comentários. Você pode fazer o seu comentário, mandar o seu alô. Agradecer ao J. Menon, o Léo Lima e o Ramon Benítez, né, que estão aí comunicando. O Léo Lima falando aqui, o plano cruzado venceu o Lúdio Coelho, o plano Coiso venceu fora PT. O Ramon Benítez, boa tarde, Sérgio. Mato Grosso do Sul está com ótimo prestígio com o capitão. Não sei se é o Mato Grosso do Sul ou se são as pessoas, né, que eventualmente, não sei se o prestígio é do Mato Grosso do Sul ou se é prestígio pessoal e prestígio dos grupos que representam os ministros que foram indicados. Mas de qualquer forma, é claro, Mato Grosso do Sul, que nos governos do PT não serviu nem para porteiro da SUDEP, já tem 2 ministérios, já é alguma coisa, né? Já é muita coisa, é muito bom para Mato Grosso do Sul. É claro que se esses ministros, o ministro não precisa nem trazer nada para Mato Grosso do Sul, basta impedir que aquele que vem para Mato Grosso do Sul vá para outros estados, como geralmente acontece. Mas vamos falar do nosso ministro da Saúde, né? Ele tem uma manifestação dele que foi feita não sei quando, né? Foi feita na Comissão de Saúde, numa audiência pública para tratar dos mais médicos. Quer dizer, antes do mais médico era a posição já do Mandetta. É uma gravação, né? Tem mais ou menos 10 minutos, mas é importantíssimo você que está interessado, que está acompanhando acompanhando a indicação dos ministros, o pré-governo do Bolsonaro. É interessante e importante que você veja esse vídeo aí do Mandetta. Vamos lá. Cheguei aqui a essa audiência pública hoje e logo a primeira fala foi uma fala do presidente da comissão, nosso colega, nobre deputado Nelson Pellegrino. Colocou claramente a sua opinião e colocou de uma maneira quase emocionada o que todos nós aqui temos em comum. Todos nós temos um médico de referência. O embaixador sabe quem foi o seu pediatra. Sua mãe sabe quem é o ginecologista dela. A presidente do conselho sabe quem cuidou do seu filho. Ele disse que o pai dele era médico. Portanto, para iniciarmos, pensem no médico que lhes atendeu. Ele foi um médico que estudou, fez um vestibular no Brasil, muito mais difícil do que é hoje, estudou 6 anos, submeteu o seu diploma às exigências do Conselho Federal de Medicina, que o reconheceu e disse a ele que ele está preso a uma série de deveres, um código que tem o maior número de deveres e alguns poucos, muito poucos direitos. O pai do nosso nobre deputado, ele informou ser médico. Então eu peço a todos os senhores que a primeira pessoa que vocês perguntem o que acham desta política é o médico de vocês. Ele deveria perguntar ao pai dele, não sei se é falecido. Se falecido for, analise a memória e vote de acordo com o que você acha que o seu pai, médico brasileiro, diria sobre esse assunto. Quanto à posição da Frente Nacional dos Prefeitos, eu anotei algumas falas que aqui vi, e logo no início a pergunta é, cadê o médico da Frente Nacional de Prefeitos? O médico não está nos municípios menores. Por quê? Vocês deveriam fazer outra pergunta, em vez de cadê o médico. Por que o médico não está aqui? O primeiro motivo é que os médicos cansaram de calote de prefeito, porcaria. Eu tenho, da minha geração, inúmeros colegas que foram para cidades do interior com promessa, essa que a gente está vendo na propaganda do governo. O município oferece 30 mil, ninguém vai. Ninguém vai porque o vínculo é precário,
porque não tem concurso público, porque não tem perspectiva de carreira. Tenha um contrato quase verbal, em que depois de 2, 3 meses de satisfeita a gana política daquele prefeito daquele município, ele vai ser rebaixado para 5, para 2, para ver se ele pede as contas e sai com a mão na frente e outra atrás, porque afinal de contas ele é descartável. O segundo motivo do cadê o médico, aqui vai para o Ministério da Saúde, e vou fazer as minhas ponderações que serão feitas aleatoriamente, de acordo com as falas. Em um dos slides, o senhor apresentou que o desejo da população é expressado. O que ela quer? Mais médico. E o governo, que se pauta por marketing, João Santana é o 40º ministro, está vendo que a avaliação do governo Lula era 60% negativa em saúde. Do governo Dilma, a avaliação dela é 78% negativa em saúde. O ano que vem tem eleição presidencial. E esta articulação é para dar uma resposta eleitoreira para a população, para satisfazer aquela resposta de uma população que, quando instada a falar, é ruim o sistema de saúde? É. Qual é a solução? Ela fala, eu quero mais médico. É a maneira dela falar que ela quer mais saúde. Cada médico, senhor presidente, eu estou controlando ali o máximo possível, senhor presidente. Cada médico, ele pede, em média, 3 exames por consulta. Não sei se os cubanos o pedem, não sei se os espanhóis o pedirão, não sei se os portugueses o pedirão. Não conheço a formação deles, portanto não posso pré-julgá-los. Mas, em média, 3 exames por consulta. Hoje, o tempo médio, se nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 300 mil médicos trabalhando, se todos dessem uma consulta paralela ao mesmo tempo, nós teríamos, em média, 900 mil exames solicitados. Nem todos dão consulta. O Brasil consegue, tem capacidade para fazer algo em torno de 300 mil exames. Os outros vão para a fila. A fila da ultrassonografia, da colonoscopia, da endoscopia, da tomografia, é 6 meses, 8 meses, tem exame que é 1 ano, ressonância é 1 ano. Se você aumentar médico a razão que você quer, tem que sextuplicar a capacidade instalada de equipamentos para poder manter o mesmo grau de ineficiência que tem hoje. Portanto, antes, presidente do Conselho Nacional de Saúde, de cobrar compromisso de 16 mil, de 6 mil, de 17 mil médicos para com o SUS, não é possível que 17 mil pessoas estejam equivocadas e que uma pessoa que representa o governo esteja certo. Cadê o compromisso do SUS com os 17 mil? É isso que está em jogo. Ora, eu sou da época que se estudava muito, os mais inteligentes da turma eram do ITA e do IME, eles faziam engenharia. Os nerds. A turma inteligente que estudava fazia medicina. A turma, mais ou menos, ia para as outras profissões. A turma do fundão fazia direito. Assim que era, na minha época. O que aconteceu? Minha mãe nunca deixou eu sentar no fundão. E eu fiz medicina. O pessoal do fundão, eles conseguiram um sistema próprio, chamado judiciário. Eles montaram um sistema para acusar, que é a promotoria. A defesa é deles, são profissionais liberais, falam que a promoção de justiça tem concurso público e um cidadão para ir para o Ministério Público Federal, ele vai para Cáceres, para Tefé, para onde for que mandarem, porque o salário inicial dele é 29 mil reais. E o do médico vocês querem mandar com a mão na frente e outra atrás. Então não vai. Não vai. Um juiz só vai para uma primeira instância, porque ele sabe que ele vai ficar 5 anos naquela primeira instância, depois ele vai ser promovido para uma instância maior. É lógico, o ser humano tem necessidade de progressão. Ao menino que passou em primeiro lugar no vestibular do Piauí, louvável, prepara Piauí, porque se você não tiver uma proposta para ele, quem vai abrir a Copa do Mundo no Brasil é o nosso neurofisiologista, não é? Ele está fazendo a pesquisa, nosso candidato a Oscar, como é o nome? Miguel Nicoleles, médico brasileiro. Aonde que ele está trabalhando? Porque lá tem proposta de trabalho, tem condição de trabalho e ele é remunerado para. O menino do Piauí vai para lá. O compromisso
da atenção básica é mistério. Se eu vou porque eu quero ir. Hoje, quem está fazendo atenção básica no Brasil, e muitos fazem, é por vocação. Porque se fosse por reconhecimento, eles não estão fazendo atenção básica. E quanto às especialidades, aos postos de trabalho, se o MEC aqui tivesse, eu gostaria de fazer essa pergunta ao MEC, o número de pessoas que vão fazer faculdade na Bolívia e no Paraguai está em torno de 20 mil, foi dito aqui. Todo dia, todos os deputados dessa casa aqui recebem pedidos de pais para fazer transferência de menino do Paraguai e da Bolívia para o Brasil. E muitos fazem burlando o vestibular, que é uma fraude e um desrespeito contra os meninos brasileiros que foram estudar e passaram no vestibular. Errado também. Vergonha também. Então, seja ele decreto, eu não sei se esse vai ser o instrumento da presidente. Como nós estamos numa ditadura, que esse governo é uma ditadura, porque o que ela quer fazer, ela aprova aqui dentro, se quiser mudar a bandeira, muda. Pode ser que faça um decreto proibindo o Conselho Federal de Medicina de fiscalizar. Nós vamos entrar nos anos de sombra, de escuridão. Os corpos que os médicos de Cuba produzirem, os mortos, ficarão com as suas lápides na frente do Palácio do Planalto. Deputado. E ficará na conta de cada deputado que eventualmente votar a favor dessa MP da morte, que é o que eu estou sentindo que vem por aí. Portanto, tenho desse parlamentar a minha mais absoluta e veemente repúdia a todos aqueles que estão conspirando. Deixando bem claro, aqueles que se submeterem à prova, sejam formados na Índia, no Paquistão, no Japão, na Coreia, em Cuba, no Paraguai, e que forem aprovados no Revalida, são bem-vindos e têm o seu registro feito no Conselho Federal de Medicina e vão se submeter às regras do governo brasileiro, que vai lhes oferecer os postos de trabalho com esses vínculos que estão aí. Sem prova, sem se submeter, ao meu ver, o ministro da Saúde, se assim o proceder, e todos os médicos que compactuarem com isso, devem ser denunciados ao Conselho Federal de Medicina e devem ter os seus registros de medicina suspensos, porque estão prejudicando a população brasileira. Muito bem, aí o pronunciamento feito pelo deputado Mandetta, indicado ministro da Saúde do presidente Bolsonaro. Eu não concordo com o Mandetta, apesar de não ser médico, mas eu vivo o dia a dia de quem precisa de médico. Eu mesmo, né, preciso de médico muito mais que muita gente, até em função da minha idade. Não concordo quando ele fala que não pode ter mais médico. Que se tiver mais médico, o Brasil não tem capacidade para atender na questão dos exames. São muitos exames, cada médico pede 3 exames e tal. O que eu acho é que o país deve se... Não é difícil a estruturação de equipamentos. O mais difícil é o médico. Principalmente o especialista. Eu tenho, por exemplo, caso aqui em Campo Grande, teve um caso trágico em Campo Grande, de uma pessoa que esperou 7 anos no Centro de Especialidades Médicas de Campo Grande para ser atendido para uma consulta. O excesso, por exemplo, do problema li aqui na abertura do programa de hoje, o caso de algumas UPAs em Campo Grande que não tem maca, que estão atendendo na do bombeiro lá, que não é maca, na prancha. Estão sendo atendidos na prancha. Por que acumula tanto paciente nos leitos
que ocupa todos os leitos dos hospitais, não só das UPAs? Por falta de especialista. Põe lá, fica na UPA, não vem especialista, vem lá, dá uma olhadinha rápida, vai embora, que ele tem que atender 3 ou 4 ou 10 pessoas, e vai ficando lá. Se tem um especialista para atender na hora, de repente pode até liberar, pode até dar alta, pode até mandar para casa. Mas não tem tempo. Por quê? Porque não tem especialista. Por que esse negócio de médico pedir 3, 4 exames? Eu acho a coisa mais natural do mundo. E hoje, no mundo de hoje, com o avanço da medicina, médico nenhum atende, faz nenhum tipo de procedimento cirúrgico sem os exames necessários e adequados. Aliás, na consulta ele já pede para o retorno já se levar, mesmo que não haja indicativo de procedimento cirúrgico, ele já quer saber, né? Que o paciente tem que ter tomografia computadorizada, é aquele mundo de exame que eu estou acostumado a fazer. Agora, o Estado tem que estar preparado para isso. Não vamos ter mais médicos, não vamos aumentar as especialidades, porque nós não podemos fazer os exames. Quer dizer, uma belíssima desculpa, né? Vamos deixar do jeito que está aí, porque não temos como atender no requisito principal, que são os exames exigidos pelo médico. Não. Se o Estado não tem o equipamento, o laboratório para atender, faça convênios com a iniciativa privada. Mas não pode privar o cidadão do direito que ele tem assegurado pela Constituição, que é o direito à saúde. O Estado tem que se virar. É uma exigência constitucional, tem que se virar, tem que fazer, tem que priorizar a pessoa. Você vê político em época de eleição, a pessoa em primeiro lugar, primeiras pessoas e tal, aí não vai atender no básico, né, que é a vida. Que tipo de atendimento vai dar a pessoa? Vai dar Viagra para a pessoa? Não, tem que dar atendimento de saúde. Essa é uma das coisas que o ministro vai ter que considerar, vai ter que priorizar, que é equipar o Estado, não só os hospitais, mas o Estado ter laboratórios próprios ou conveniar, autorizar convênios com a iniciativa privada, para assegurar aos brasileiros, ao cidadão, o direito aos exames solicitados pelos médicos. Não é só hoje, você demora 3, 4, ele falou aí 4, 5, 6 meses para fazer uma consulta. Mas espera muito mais para fazer o exame, porque o Estado não tem laboratório. Aqui nós temos um totalmente ultrapassado. Então tem que ter estrutura suficiente para garantir esses exames. Para garantir, inclusive, o seu ministro, um check-up obrigatório das pessoas, principalmente acima de 60 anos, pelo menos uma vez por ano, um check-up com 4, 5 os exames principais. Não só públicos, né? Mas se não tiver o público ali, o cidadão vai fazer na iniciativa privada, que o Estado paga. O Estado faz convênio, aliás. O paciente, né, que não tiver condições, pode entrar na justiça, que o Estado é obrigado a pagar. Porque é um direito do cidadão. Agora, tem que entrar na justiça, tem que contratar um advogado, aí termina ficando muito mais caro. Essa é uma coisa que eu não concordo com a posição do médico. E hoje
indicado para o ministro da Saúde. Uma coisa que eu concordo com ele é com a carreira, aliás, eu tenho falado isso aqui com muita frequência e até com uma certa impertinência. Eu concordo com ele na criação da carreira do médico do Sistema Único de Saúde. Assim como tem a carreira do advogado, do juiz de direito, do promotor, do defensor público, para o advogado, para o bacharel em direito, que se crie também a carreira do médico. Não precisa o médico ganhar 29 mil naquele tempo, né? Deve estar fazendo 2, 3 anos, hoje já deve estar mais de 29 mil, mas que tenha um salário que lhe garanta não só a sobrevivência, mas a ascensão, progressão social, que lhe garanta deixar a primeira cidade onde ele foi designado e vindo para as cidades maiores à medida da progressão do tempo, que o tempo vai passando, tempo de carreira e tal, merecimento, para que o médico não tenha que ficar preocupado com o futuro. O futuro dele é a profissão, ele é funcionário público, então ele vai ter o amparo como tem qualquer outro funcionário, a garantia, a estabilidade, porque ele quer isso, não tem isso no Brasil. O Mandetta está certo, né, quando fala que os prefeitos que hoje choram, que lamentam a ausência futura dos mais médicos, é que o prefeito não queria pagar médico. Não queria pagar, ou porque não gostava de pagar, ou porque não tinha dinheiro para pagar. A verdade é que, todo mundo é testemunha disso, principalmente quem mora em cidades pequenas, da dificuldade que tinha do prefeito contratar um médico. Pagava 20, 30, concurso público nem fala, porque médico não ia se sujeitar a um concurso público para ganhar 2, 3 mil reais por mês. Então, que o médico ia, não, o prefeito tinha que pagar 20, 15 mil e tal, combinava. Passando o tempo, o prefeito ia reduzindo, né, como disse o Mandetta. Não é essa coisa catastrófica que ele procura pintar no discurso dele. Mas é mais ou menos assim mesmo. Então, para o prefeito, mais médico é uma beleza. Porque pegava um médico cubano, ele não tinha que pagar, era pago pelo governo federal. Então, se criar a carreira do médico do SUS, mesmo que ele seja pago pela prefeitura municipal, ele vai receber, vai ter a garantia do governo federal de que o dinheiro vai vir para pagar. O que eu acho, estou convencido de que o médico do SUS deve ter vínculo com o governo federal. Ele é médico da União. Para não ter nenhuma dificuldade para defender os direitos dele como profissional, como cidadão. E garantir à população um médico estável. A população saber que aquele médico está ali, está ganhando muito bem e tem que atendê-lo muito bem, porque o que acontece hoje é que o médico do município ganha uma miséria e trabalha, estressa, né? Termina estressando, mas o paciente não tem nada com isso. Mas o paciente, sabendo que o médico é muito bem remunerado, que ele, sendo muito bem remunerado, ele tem que estar ali naquela hora, na hora que ele chegou ali para ser atendido e tal. Hoje o médico público no município ele trabalha em cima de atestado, né? Não foi, não pôde ir. De repente ele pôde, mas não foi. Está atendendo o plano de saúde, está atendendo o seu laboratório, o seu consultório, está ganhando dinheiro, porque se depender do que ele ganha na prefeitura municipal, seja em Campo Grande, seja em qualquer outra cidade, ele não consegue sustentar a família dele.
porque ele tem que ter um padrão de vida, né, à altura, né, daquilo que o status, né, então é o que eu defendo. Não sei se todo mundo tem essa opinião, é que o Estado, a União, não precisa de trazer médico de fora. Nós temos aqui médicos suficientes para atender o país inteiro, os lugares mais ermos e mais inóspitos. Agora, é preciso dar condições para que o médico vá lá atender, sobretudo condições de ordem pessoal. Porque é claro que você não vai instalar um equipamento sofisticado de exames numa cidade pequenininha, que tem lá 2, 3, 10 mil habitantes. Esse paciente vai ser encaminhado para uma cidade maior. O paciente de Ponte Vermelha, por exemplo, vai lá para São Gabriel. O paciente de São Gabriel vem para Campo Grande. É assim que faz, é assim que é. Agora, dar ao profissional, essa é a primeira fase, né? Para mim, a mais importante é a capacitação. É dotar as cidades maiores de mais especialistas ligados ao serviço público. Porque nós temos especialistas aqui o suficiente. Campo Grande tem especialistas para qualquer tipo de procedimento médico, você tem em Campo Grande. Laboratório, você tem os mais sofisticados para fazer exame. O que falta é transformar esse quase monopólio da iniciativa privada em serviço público, mesmo que tenha que conveniar com a iniciativa privada. O que não pode é deixar de atender na desculpa de que não tem o atendimento. Isso aí a gente teve, isso aí até o próprio Mandetta teve envolvido, nesse problema do Hospital do Câncer, cuja secretária de Saúde recusou um equipamento sofisticado que vinha para o Hospital do Câncer para favorecer a iniciativa, para favorecer um médico que era do Hospital do Câncer e que tinha uma empresa e que tinha esse equipamento. Terminou a secretária sendo exonerada, foi um piseiro danado, porque politicamente aquela empresa estava sendo prestigiada pelo governo, que recusa, né, o equipamento, porque tem uma empresa privada atendendo. Isso aí é crime. Aforante isso, não tem nenhum mistério se fazer convênio fiscalizado pelo Ministério Público com iniciativa privada, para atender todo mundo. Para atender todo mundo e atender todo mundo com a utilização do mesmo critério de tempo. Eu tenho um plano de saúde, eu vou lá no laboratório, faço o exame. Uma semana, no máximo, 15 dias, já estou agendado. Se eu não tenho um plano de saúde, eu dependo do centro de especialidade médica. Vou lá para ser atendido 2, 3 meses. Para ser atendido na consulta. Na consulta. Porque para ser atendido pelo laboratório, vai mais 6 meses, 1 ano, depende do tipo de exame. Então, para que serve isso? Apenas para as chamadas cirurgias seletivas. Na emergência, para que não serve para nada. Essas são as preocupações centrais do Ministério da Saúde, do governo que vem. Se o governo que vem quer mudar, quer fazer diferente, desaprova o que tem sido feito até hoje, tem que mudar. E muda-se com simplicidade, não precisa sofisticar nada, precisa apenas botar na prática. A prática é essa, tal, fazer. Mas a iniciativa privada tem aí o risco da corrupção é muito grande. Tudo bem, bota o Ministério Público junto. O Ministério Público
tem demonstrado muita eficiência na fiscalização. Bota junto, tá aqui, o governo coloca o Ministério Público, os seus órgãos de fiscalização, a agência Controladoria Geral, tal, põe junto para fiscalizar. Ministério Público, Tribunal de Contas, põe todo mundo para fiscalizar. Tem o laboratório. E enquanto isso, vai montando o seu próprio meio de atender. Isso aí, você leva o dinheiro lá, você traz o equipamento. Lá onde é fabricado, na Europa, nos Estados Unidos, traz o equipamento. O que é difícil você trazer o profissional. Porque equipamento é mais fácil, você compra com dinheiro. Profissional, você tem que, além do dinheiro, você tem que ter o tempo para a formação do profissional. E com dinheiro também você tem, se você fizer a carreira do médico do SUS, você vai ter profissional disponível em todas as especialidades a partir do clínico geral. Vai ter tudo. Esse negócio aqui é tudo conversa fiada. Então esses são os pontos que eu discordo e que concordo com o futuro ministro. E esperar, né, que este ministério resolva definitivamente esse mistério do desprestígio, da desmoralização da saúde pública no Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ligou aí. Tem alguns nomes aí do pessoal que ligou. Vou ver se eu acho aqui. Alguns nomes, tá aqui, ó. Pessoal que ligou, que assistiu, acompanhou o programa, o Cláudio Bidu, agradecer a audiência do Cláudio Bidu, de todo mundo, especialmente do Cláudio Bidu, do Nelson Feitosa, do Etienne, obrigado Etienne, do Edson, do Antônio Cícero da Silva, do Manuel Evaristo Santos Filho, do Ramon Benítez, do Éder Carvalho, da Adriana Cristina, do Jorge Aldi, da Cleusa Lobato, do Juari Lopes Pinho e do nosso colega Eli Moraes. Muito obrigado a todos pela audiência e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo e tchau, Pica-Pau.